Gostaria de convidar o evangelista Douglas Pereira. Quantos louvam a Deus pela vida desse servo? Glória a Deus. Sabe, é pouco tempo que eu já conheço o Licinho, mas eu já os amo. Porque vocês são família. Vocês são parte da minha família. Cada um aqui é parte da minha família. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pelo servo de Deus. Fique de pé nessa hora. Estenda a sua mão profética. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos em Tua casa, Deus, para ouvir a Tua palavra. Pai, eis aqui o Teu Filho, Jesus. Usa Ele, ó Pai, para falar aos nossos corações. Fala através dele, ó Deus, a Sua vontade, a Sua perfeita vontade. E através dessa palavra, ó Deus, que o Senhor possa alinhar, ó Deus, as nossas vidas com a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, abençoa a vida do Teu Filho, abençoa a todos os negócios da vida dele, ó Pai, a vida espiritual, material. Em nome de Jesus, abençoa, ó Deus, a cada um nesse momento, que toda distração, todo desentendimento caia por terra nessa hora. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Deus, e que haja transformação essa noite. Em nome de Jesus Cristo, assim eu oro e te agradeço, porque sei que em Ti, Jesus Cristo, é a nossa vitória. Amém, amém. Aplauda o nome do Senhor mais uma vez. Saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 27, verso de número 46. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Por volta das 3 da tarde, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, encharcou-a em vinagre e, pondo-a na ponta de uma vara, dava-lhe de beber. Outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com alta voz, entregou o Espírito. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra e partiram-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam acontecido, ficaram atemorizados e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Amém? Pode se assentar. Louvo a Deus por essa oportunidade. Pastor Eduardo, concede-me de poder trazer uma palavra de Deus para a igreja do Senhor neste culto, que julgo eu ser o culto mais importante da igreja. Pois é o culto onde nós fazemos menção da morte e do sacrifício que Cristo fez lá no Calvário. Eu poderia pregar sobre a crucificação e eu seria totalmente bíblico, porque eu não vejo outra mensagem a ser pregada a não ser essa, porque hoje é o dia em que nós
iremos lembrar esse sacrifício glorioso que Cristo fez por nós. Nós não merecemos uma sequer fagulha da misericórdia de Deus. Nós somos maus, nós somos pecadores. E com certeza, se não fosse a atuação do Espírito Santo em nossa vida, seríamos o pior de todos os pecadores dessa terra. É um engano nós acharmos que somos bonzinhos. E é também um engano nós pensarmos que toda bondade vem de nós. Não, toda bondade que nós praticamos não vem de você, vem de Deus através de você. E nesse versículo que nós acabamos de ler, fala sobre 4 milagres que aconteceram no Calvário. 4 milagres gloriosos que aconteceram naquele momento que Cristo estava se fazendo pecado, se fazendo pecador, se fazendo criminoso, se fazendo culpado para salvar pessoas que não mereciam ser salvas, que é toda a humanidade. E quando nós olhamos para o contexto desse versículo, nós enxergamos uma grande injustiça acontecendo com Cristo, aonde logo no primeiro versículo deste capítulo, nós vemos o arrependimento de Judas, mas na verdade não é um arrependimento verdadeiro, é apenas um remorso, aonde ele vê que ele fez algo de errado, ele vê que ele entregou à morte uma pessoa que não merecia viver, ele vê que ele traiu o sangue inocente, que ele traiu o sangue de alguém que andou com ele 3 anos, que só fez o bem para ele, que deu conselhos bons para ele, que era o salvador até mesmo dele. E aí, ele pega isso e entrega à morte uma pessoa que não merecia morrer. Nós sabemos que Judas já nasceu para isso, para trair o mestre. Judas, ele foi um exemplo de alguém que nasceu para ir para o inferno. E era para entregar o mestre, fazia parte do plano de Deus, que Judas entregasse o Cristo à morte. Mas aqui nós vemos um pouco como é o mundo. Logo que Jesus é traído por Judas, ele chega até os sacerdotes, aonde ele entregou Jesus e mostra o arrependimento, joga diante dos sacerdotes as moedas que ele havia ganhado por entregar Jesus, e o que eles disseram para ele? Isso é com você. É exatamente o que o diabo faz conosco. Ele nos tenta, o diabo ele nos leva para o pecado, e na hora que nós estamos no pecado, envolvidos pelo pecado, ele chega até nós e diz, isso é com você. E você está só. Olha o quão mal que você é, a ponto de fazer algo tão terrível. É isso que o diabo faz. E por esta razão, muitas pessoas da igreja, diante de uma acusação dessa, do diabo, que chega até o pé do seu ouvido e diz, Douglas, e diz para você, você não merece esse Cristo, porque olha os pecados que você cometeu essa semana, olha os pecados que você comete na sua mente, olha os pecados que você comete nas suas falas, olha os pecados que você comete nas suas atitudes. Douglas, eu estou dizendo Douglas como exemplo, mas é todos nós, você não merece Deus, você não merece Cristo. E aí nós ouvimos esta voz e achamos que não merecemos Deus, e na verdade não merecemos. Mas quando nós damos ouvido à voz do diabo dizendo isso, nós se afastamos de Deus. E por essa razão, muitos saem da igreja. Eu digo para você, talvez o diabo está chegando no pé do seu ouvido e dizendo que você não merece Deus, para você sumir da igreja. Deus ele chega no pé do seu ouvido esta noite e diz assim, você não me merece, mas mesmo assim eu te amo. Você não merece entrar no meu reino, mas mesmo assim eu quero você aqui comigo. Você não merece o perdão, mas eu te perdoo. Porque por causa de você, eu fiz um sacrifício tremendo de entregar o meu filho à morte, para simplesmente justificar você, anular os seus pecados. Quer dizer que se eu pecar, meus pecados são anulados? Não. Anular os pecados que eu digo é justificar. Mesmo nós sendo culpados,
mesmo nós sendo dignos do inferno, não iremos para o inferno. Eu tenho certeza que o salvo, eu tenho certeza que eu não vou ir para o inferno. Por quê? Por causa de mim? Não, porque se fosse por causa de mim, eu iria para o inferno, mas por causa do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, a qual me justificou, eu não irei para o inferno, mas entrarei no reino que Ele preparou para mim desde a fundação do mundo. Eu pergunto para você, você tem essa certeza? No momento da minha conversão, uma das perguntas que Deus fez para mim é: Douglas, se tu morrer agora, para onde que você vai? Para o céu ou para o inferno? Naquelas condições, eu olhei para Deus e disse: Deus, eu vou para o inferno direto e de tobogã. Porque a vida que eu estava levando, eu estava negando, eu estava traindo o meu Cristo. Eu conhecia a palavra, eu ia na igreja, eu cantava, eu até pregava, abria culto, mas não vivia o evangelho de Deus no meu dia a dia. É muito fácil eu pregar Cristo, mas o difícil é viver Cristo. É muito fácil eu chegar aqui e vestir um terno e mostrar: eu sou crente, mas lá no seu oculto, lá quando estava entre você e Deus, quem você é? Este culto é um culto onde tem um subtítulo dizendo: examine o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse suco. Examine-se. Por quê? Porque Deus, nesses últimos dias, está nos convidando a todas as pessoas a viver um evangelho de verdade. Porque se você viver o evangelho de verdade, se você procurar viver o evangelho com toda a célula que há no seu corpo, eu digo para você, nada, absolutamente nada desse mundo vai poder e ter poder de desanimar você e de te afastar desse Deus que te buscou lá no lamaçal do pecado. A sua vida pode estar de ponta cabeça, mas você sabe dentro de você que o seu Redentor vive e por fim se levantará. Quando você procura viver o evangelho, quando você procura viver o que Cristo propôs para nós vivermos, a sua vida muda, a sua visão muda, todas as partes da sua vida mudam. Se alguma coisa não dá certo, você não desanima, porque sabe, se uma porta se fecha aqui, Deus abre outra porta ali. Se as coisas não acontecem do jeito que você imaginou, é porque Deus tem o jeito dele. Eu digo para você, o jeito de Deus é o melhor jeito que existe nesse universo. A minha vontade pode ser boa, mas a vontade de Deus, ela é ótima. A minha vontade pode ser muito legal, mas a vontade de Deus é excelente. E diante desse versículo, nós vemos Cristo traído, mas também vemos um Cristo a qual chegou diante de Pilatos, e o próprio Pilatos, olhando para Cristo, o próprio Pilatos, um homem carnal, olhou para Cristo e diz: eu não vejo nele culpa alguma para que ele pudesse ser crucificado. Então ele apelou para Herodes, sendo imoral, Herodes sendo alguém que vivia pelo pecado, olha para Cristo, se admira de Cristo, porque ele queria ver um milagre de Cristo, e Cristo permanece quieto. E sabe de uma coisa que eu aprendo com Cristo aqui? Hoje em dia vemos o seguinte no cenário gospel, principalmente de muitos pregadores e pastores: se Deus opera um milagre através deles, eles usam o milagre que Deus operou através dele como um cartão de visita em todos os lugares, como se o milagre aconteceu por causa dele, como se Deus salvasse alguém por causa do pregador. Deus salva o homem, Deus cura o homem por causa dele, e não por causa do instrumento, porque o instrumento, ele não é nada se não tiver uma pessoa que toque bem o instrumento. Então, nós não somos nada se Deus não estiver conosco. E se Deus faz alguma coisa por mim, por você, por qualquer pessoa, não é mérito do seu, mas é glórias a Deus através de você. E hoje em dia,
Se Deus usa alguém para salvar tantas almas, o pregador se acha, porque Deus o usou para salvar tantas almas. Se Deus usa alguém para curar pessoas, a pessoa se acha alguma coisa, porque Deus curou alguém por causa daquela oração que aquela pessoa fez. Cristo nos deu exemplo que ele poderia ter operado um milagre diante de Herodes, e Herodes até virar um seguidor, mas ele ia virar um seguidor por causa do milagre, e não por causa de Cristo. Os judeus queriam um sinal, e nenhum sinal seria dado para eles. Sabe qual era o sinal que eles iam receber? O sinal de Jonas, o milagre de Jonas, que ele ficou 3 dias no ventre do peixe. Assim importa que o Filho do Homem ficasse 3 dias debaixo da terra, e assim saísse. Era o único milagre. E aqui Herodes vê inocência em Cristo, mas as pessoas por quem, inclusive Herodes, estava morrendo, não via a pessoa que Cristo é. Quem é Cristo para você? Quem é Jesus Cristo para você? Será que Jesus Cristo é apenas aquele gênio da lâmpada que você esfrega, que vai sair e dizer para você: Douglas, eu tenho 3 desejos para você, pode escolher? Será que Cristo é alguém que vai fazer somente as suas vontades terrenas? Não, Cristo é muito mais que isso. Cristo vai muito além disso. Essas coisas terrenas são temporais, são momentâneas, mas o que Cristo está disposto a fazer para você não tem o tempo, ultrapassa o tempo. Palavras não conseguem expressar. É algo eterno, é algo espiritual, é algo na sua essência, é algo que este mundo nunca vai poder oferecer, é a vida eterna. E você vai no capítulo, continua no capítulo, e na hora que Cristo está lá na cruz, entre 2 ladrões, um reconhece Cristo como Filho de Deus, o outro olha para Cristo e diz: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. E o outro se converte. Mas lá na cruz acontece 4 milagres. Lá na cruz acontece 4 milagres tremendos. Quando Cristo estava na cruz do Calvário, a Bíblia diz que houve trevas sobre toda a terra. Trevas. Era meio-dia. Da meio-dia até as 3 horas, houve trevas sobre toda a terra. Por que houve trevas? Porque estava morrendo naquele madeiro. Não era apenas um homem. Não era apenas alguém importante, mas era alguém que era Deus. E a terra sentiu o que estava acontecendo naquele momento. O Filho de Deus estava morrendo na cruz do Calvário. Você consegue ver a profundidade disso? Aquele que estava lá no princípio com Deus, ele abandona a sua glória no céu e desce entre nós e morre por nós. Aquele que estava no mais alto e sublime trono com o Pai, resolve abandonar a sua glória e descer entre nós, e a terra se encheu de trevas. O segundo milagre, quando Jesus estava ali no Calvário, foi o milagre do véu rasgado. A Bíblia diz que na hora que Jesus estava ali no Calvário, na hora que ele dá o brado, está consumado, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Para quem conhece um pouco do Antigo Testamento, o véu, ele separava o Santo dos Santos, do lugar santo. Ele era uma espécie de barreira, aonde a pessoa, para alcançar o Santo dos Santos, não era qualquer um, era uma vez por ano, que uma pessoa entrava lá e acessava o Santo dos Santos. Na hora que Cristo morre, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Ele não rasga pela metade, ele rasga de alto a baixo. Sabe o que isso significa? Qualquer pessoa tem acesso a Deus. Não é só o pregador, não é só o pastor, não é só o presbítero, não é só o evangelista.
não é só quem tem um microfone. Você tem acesso ao Santo dos Santos. O problema, sabe qual que é o problema? Que o diabo, o vosso adversário, ele tenta de todas as maneiras colocar na sua cabeça que você não tem acesso ao Santo dos Santos. Ele tenta colocar na sua cabeça que você não pode, de maneira nenhuma, acessar aquilo que Deus preparou exclusivamente para você. Ele usa suas falhas, ele usa seus pecados, ele usa seus problemas, dizendo: ué, você vem todo dia na igreja e a sua vida está de ponta cabeça? Será que você quer realmente ter uma intimidade com um Deus que te abandona? Ele tenta de todas as maneiras. Ele usa pessoas para te desanimar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o véu do templo está rasgado. O véu do templo não existe mais. Você tem acesso a Deus. Você pode viver uma coisa que Deus pode proporcionar para você. Não importa o seu passado. Não importa se até hoje, ou até ontem, até um ano atrás, você era uma pessoa que envergonhava Deus. O que importa é quem você é hoje e quem você será a partir de hoje, por causa do que Cristo está dizendo para você, e Ele está falando com pessoas aqui essa noite. E se Ele estiver falando com você, não endureça seu coração. Hoje é o dia. O próximo milagre foi o terremoto. Foi o terremoto. Na hora que Cristo ele dá o brado na cruz do Calvário, a Bíblia diz que além do véu do templo se rasgar, naquele mesmo momento acontece um terremoto. Esse terremoto é interessante que ele abalou as estruturas do templo, ele abalou as rochas, quebrou as rochas, fendeu as rochas, trouxe espanto no centurião, nas pessoas que estavam ao redor, mas este terremoto não quebrou e nem abalou o lugar que estava fincado a cruz. Não abalou. Às vezes, para Deus converter alguém, às vezes para Deus mostrar para você que Ele tem um plano maravilhoso com você, Ele faz coisas que você não vai gostar. Coisas que como se fosse um terremoto para chamar a sua atenção. Não que Ele precise chamar a tua atenção, mas é para você ver o poder desse Deus. Tem pessoas que para olhar para o alto e parar de olhar na horizontal, ele tem que passar por uma enfermidade incurável. Tem pessoas, principalmente jovens, que para enxergar Deus na vertical e parar de se importar com as baladas, os prazeres desse mundo, ele precisa passar por uma situação terrível da sua vida, muito terrível, para saber que a nossa vida nesse mundo é passageira. Você sabe se vai estar vivo amanhã? Eu vou, porque eu tenho uma vida totalmente saudável. Eu só como alface, eu só como coisas fit. Eu faço exercício. Tem certeza que está tudo certo aí com você? No seu cérebro, no seu coração? Coração? Não, estou salvo se eu morrer. Mas você tem certeza? Outra, você tem certeza que Deus nos livre e nos guarde, mas a gente sabe se quando será um dia que sofreremos um acidente? E aí eu vejo que esse mundo não é nada. Você está vivo hoje, mas você não sabe amanhã. Você pode ser jovem, você pode ser idoso, nós não sabemos. Nós estamos vivendo uma época em que os jovens estão indo primeiro do que as pessoas idosas. Por que isso? Porque a vida é um sopro. E se Deus está te convidando a ter um particular com Ele agora, nesse momento, já aceite, se entregue, porque você não sabe. Esse terremoto fez o centurião,
que estava aguardando Jesus, que estava olhando antes do terremoto, Jesus como apenas mais um criminoso, um mentiroso. Na hora que acontece o terremoto, ele olha para Cristo com outros olhos e diz: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. E o último milagre que aconteceu na cruz foi a ressurreição dos santos. Na hora que Cristo dá o brado na cruz do Calvário, a Bíblia diz que não foram todos que ressuscitaram, mas teve santos que morreram. Santos não é pessoas igual da igreja católica, não. Santos aqui na palavra é pessoas que morreram em Deus, que morreram salvas. Essas pessoas ressuscitaram e foram ter com seus familiares. Por que isso aconteceu? Porque na hora da morte de Cristo, ressuscitou-se santos e foram ter com suas famílias. Porque na morte de Cristo, Cristo deixou estampado que Ele tem poder sobre a morte. E a morte não tem poder sobre Ele. Quando Ele morre na cruz do Calvário, Ele mostra, através da ressurreição dos santos, ali na crucificação, que Ele tem poder sobre a morte. E aqui faz uma alusão aos últimos dias, em que aqueles que morreram com Cristo, em Cristo, ressuscitarão em Cristo. Alguns para a vida e outros para a morte. Ou seja, nem todos irão para o céu. Muitos vão ressuscitar, todos vão ressuscitar, mas alguns irá para o inferno. Aí eu pergunto para você: para onde você deseja ir? Ah, irmão, eu queria uma palavra de bênção. Não tem como. Se a salvação da sua alma não for bênção para você, meu irmão, você não é convertido. Não tem como eu fugir desse tema num culto tão importante como a Santa Ceia. Porque se eu tomar essa ceia indignamente, eu estou tomando para minha própria condenação. Se a ceia é uma coisa tão séria, imagine a nossa salvação. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus, Ele nos guie para viver um verdadeiro evangelho. Que Deus, Ele possa nos conduzir para sermos de Deus, não só em palavras, mas em atitudes. É muito fácil nós falarmos de Deus, mas quero ver nós demonstrarmos Deus através das nossas atitudes. Isso é muito difícil, mas não é impossível. Cristo, Ele pode fazer isso com você. Cristo, Ele pode usar você. Cristo, Ele pode te tornar uma pessoa melhor. Uma pessoa diferente da pessoa que você é. Só basta você se entregar para Ele. E quantos que estão dispostos a isso? Pouca gente. Quantos estão dispostos a isso? Se coloque de pé em nome de Jesus. E aí, qual que é o relacionamento que você tem com Deus? Você acompanha Jesus de longe? Ou você realmente tem um relacionamento com Deus? É interessante que lá na cruz do Calvário, sabe todas aquelas pessoas que acompanharam Cristo durante seu ministério? Muitas delas acompanharam Cristo por causa dos milagres que Cristo fazia. E na hora que Cristo foi para a cruz, essas pessoas, com medo de serem mortas também, acompanharam Jesus de longe. E será que não temos feito isso? Durante a bênção é fácil nós levantarmos a mão e dizer glórias a Deus, aleluia. Mas quero ver quando tiver tudo ruim na sua vida. Quando você estiver passando pelo vale.
estará com Jesus ainda? Esta noite é uma noite de reflexão. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. O Ministério de Louvor estará louvando ao Senhor e logo depois estarei fazendo uma oração. E nessa oração, eu gostaria que você fizesse uma reflexão sobre você mesmo. Examinasse você mesmo. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para os que são salvos é o poder de Deus para a salvação. Feche os seus olhos. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz. Ele estava naquela cruz com você. O peso do pecado ele levou. Todos os nossos pecados Ele levou. Estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele está vivo. Ele venceu para sempre. Está aqui em nosso meio. Para sempre exaltado és, para sempre, para sempre. Adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou. Suas mãos e exalte esse Deus, esse Cristo que derramou o seu sangue por nós. Para sempre exaltado. Ele vive, ressuscitou. Meu Pai, eis aí a tua igreja. A minha oração, ó Pai, que o Senhor os ajude, ó Deus. Não é fácil, Senhor, nós te seguir, mas é impossível nós te deixar. Ó Deus, eu sei que existem pessoas, ó Deus, que neste momento estão questionando se realmente merecem estar em sua presença. Deus, fale com essa vida, diga para ela, diga para ele, que embora ele não mereça, mas mesmo assim o Senhor escolheu, mesmo assim o Senhor buscou, e é pela sua vontade que ele, que ela está aqui na sua presença.
Fortalece, ó Pai, o fraco. Fortalece esse homem, esta mulher, este jovem, ó Deus, que pensou em abandonar tudo e sair da tua casa e abandonar os seus caminhos, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, te agradeço.